Olá, estamos aqui no nosso quarto vídeo no canal Uma Gota no Oceano e hoje nós vamos falar sobre destruir e construir. O nosso texto base está em Jeremias 1:10 e antes de ler nós vamos começar orando, como sempre, e eu peço que você esteja de olhos fechados, se você puder, para nós estarmos em concordância. Pai, nós entramos em Tua presença, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Pai, nós te pedimos que tu estejas neste lugar, porque tu és bem-vindo aqui, Senhor. Que as palavras ditas aqui, Senhor, venham vir do teu coração e não do nosso coração humano, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha estar presente aqui e que o Senhor venha fazer prosperar esta palavra. E que essa palavra venha acertar o teu alvo proposto, Pai. Em nome de Jesus, que cada pessoa que assistir esse vídeo venha ser tocada pelo teu Santo Espírito e transformada de glória em glória e de fé em fé. Abra os nossos sentidos espirituais para que nós possamos entender aquilo que tu queres falar e fazer hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Repetindo, nós vamos ler agora Jeremias 1:10. E diz assim a palavra do Senhor. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, e destruir e arrasar, para construir e plantar. Aqui Jeremias, ele tinha acabado de ser chamado por Deus para ser um profeta. Então Deus falou para ele, você chamei para ser profeta para as nações, escolhi do ventre da tua mãe, você é jovem, mas eu vou colocar minha palavra em você. E Deus fala para ele, hoje eu te dou poder para destruir, para construir, para combater. Você vai lutar contra nações inteiras. Ele fala antes, se eu não me engano, que ele estava dando as nações para Jeremias, porque ele era um profeta para as nações. E nós hoje somos como Jeremias. Deus nos chama para fazer algo para ele, para fazer algo que realmente mude as pessoas que estão ao nosso redor ou realmente mude as nações. Porque cada pessoa, Deus tem um plano diferente para atingir um público, um grupo diferente de pessoas. Nós não somos simplesmente cristãos que sentam no culto, assistem e vão embora e fazem isso toda semana e nada muda e não ajuda a mudar a vida de ninguém, muito menos a sua. Mas nós somos chamados por Deus para sermos soldados, sermos guerreiros do Senhor. E um guerreiro, um soldado, ele destrói e ele constrói. À medida que nós somos chamados para sermos soldados e guerreiros do Senhor, nós também somos chamados para sermos os sacerdotes reais. Assim como Jesus, quando morreu, ele se tornou o nosso sacerdote perante Deus, o nosso sacerdote eterno, de acordo com Melquisedeque, que foi um sacerdote que Abraão encontrou, como fala em Hebreus 7. Então, nós somos também chamados hoje para sermos sacerdotes do Espírito Santo, sacerdotes de Deus aqui nessa terra. Então, sacerdotes, eles cuidavam para que fosse mantida a ordem de Deus, para que fossem mantidos os holocaustos, para que fosse mantida a adoração que Deus exigia naquela época, que é diferente da adoração que Deus exige de nós hoje. Então, além de nós sermos chamados para não sermos soldados, nós também somos chamados para sermos sacerdotes. E sacerdotes e soldados têm a mesma função em certo ponto. Os dois são chamados para construir e para destruir. Para destruir, vamos explicar o porquê destruir. Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele destrói o inimigo. Ele destrói as fortalezas do inimigo, ele destrói as casas do inimigo, ele destrói o esconderijo do inimigo e o próprio inimigo é destruído. E o sacerdote, quando ele destrói, na verdade o sacerdote ele destrói toda a doutrina satânica, toda a Babilônia que tenta entrar na igreja. O sacerdote ele destrói tudo aquilo que impede o povo de chegar perto de Deus. E o sacerdote é aquele que destrói a conduta que o inimigo tenta colocar nos nossos corações como se fosse a conduta de Deus. E na palavra de Deus diz que nos últimos tempos haveriam falsos profetas e falsos pastores que ensinariam doutrinas satânicas para enganar o povo de Deus e, se possível, enganar os escolhidos de Deus.
Já o soldado, ele tem como eu posso explicar? A obrigação de construir. O que o soldado constrói? O soldado, à medida que ele destrói, ele constrói. É engraçado isso. À medida que ele destrói o inimigo, ele constrói um novo tempo. Um tempo de paz, um tempo de como é que eu posso explicar? Um tempo em que a nação que ele está lutando vai tomar aquela terra e vai morar ali, vai construir novas casas, vai construir novos monumentos para eles habitarem ali. Então, à medida que um soldado destrói um inimigo, um soldado constrói um novo futuro, constrói uma nova perspectiva para as pessoas que vão morar naquela região conquistada. Já o sacerdote, o que o sacerdote constrói? Naquela época, no Velho Testamento, o sacerdote construiu o templo de Deus, os sacerdotes tomavam conta do templo de Deus, os sacerdotes, eles construíam no povo, eles eram responsáveis por construir na mente do povo, no espírito do povo de Deus, o que era o Deus que eles serviam, quem era, o que ele já tinha feito pelos israelitas, o que Deus ia fazer. Então o sacerdote é responsável por construir em nós e por transmitir ao povo a presença de Deus, por transmitir ao povo as doutrinas que estão descritas na palavra de Deus, para que nós venhamos a prosseguir e a crescer com Deus. Visto que um sacerdote tem que construir e destruir, e visto que um soldado tem que construir e destruir, nós somos chamados para ser os dois. Para sermos sacerdotes e para sermos o soldado. Aqui em Jeremias 1:10, Deus dá a Jeremias o poder para construir, para destruir, para plantar, para colher. E o que é esse poder hoje em nossas vidas? Em Atos 1:8, na verdade, Atos 1:8 diz: E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, dentro de nós mora o poder para destruir, para construir, para combater, para arrasar, para plantar, e esse poder é o Espírito Santo de Deus. Então nós sabemos agora que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá o poder para fazer todas as coisas. É o Espírito Santo que nos dá o poder para sermos sacerdotes e soldados da casa de Deus, do povo de Deus. Você não vai conseguir destruir ou construir algo sem a presença do Espírito Santo, sem o Espírito Santo dirigindo cada um dos seus passos. Você quer trazer sua família para Deus? Você quer destruir aquele altar que a sua família levanta a santos mundanos? Você quer construir coisas novas na sua família? Você quer construir coisas novas no seu ambiente de trabalho? Você quer destruir aquilo que o inimigo tem plantado no coração da sua família, no seu coração, no coração de um amigo seu? Você precisa do Espírito Santo para esta batalha. Você precisa do Espírito Santo para ser um sacerdote, para ser um soldado de Deus. Porque Deus escolheu os soldados que iam guerrear com Gideão. Gideão tinha uma multidão para guerrear por Israel, mas Deus escolheu aqueles 300. Deus falou, olha, quem tiver com medo não vai. Olha, quem beber água dessa forma não vai. E se eu não me engano, ficaram 300 homens, se eu não me engano, não sei se foi mais ou menos, agora eu não me lembro. Mas ficaram pouca gente, porque Deus escolhe os soldados. E a vitória na sua guerra de construir e destruir não vai vir pela quantidade de pessoas, mas vai vir pela qualidade de pessoas. Se Deus te manda fazer algo, não vai ter sucesso porque tem 20 pessoas ao seu lado. Vai ter sucesso porque tem o Espírito Santo do seu lado. Então, se Deus manda você fazer algo e tem 2 pessoas do seu lado, amém, glória a Deus, porque o Espírito Santo vai agir da mesma forma. Porque o que importa para Deus é os soldados que Ele escolhe e não a quantidade de soldados. Então procure se apresentar perante o Senhor como um soldado rendido e disposto a obedecer.
E não com uma multidão de pessoas que só querem oba-oba, porque Deus ele não está em busca de pessoas que só buscam guerrear para se sentir bem, para satisfazer o seu ego e dizer que eu conquistei aquilo outro. Mas Deus está procurando soldados rendidos a Ele. Ele escolhe os soldados que vão guerrear para e construir e destruir aquilo que Ele quer fazer nessa terra. Da mesma forma, Deus também escolheu os sacerdotes. Ele escolheu os sacerdotes da família de Arão, irmão de Moisés. E dentre esses sacerdotes, eles escolheram a família que ia cuidar dos utensílios, a família que ia cuidar da montagem do templo, a família que ia cuidar da proteção do templo. Ele escolheu o que cada sacerdote iria fazer. Então Deus também vai escolher nos nossos tempos o que cada sacerdote vai fazer. Se todos nós somos sacerdotes de Deus, não é todos que vão pregar, não são todos que vão tocar, não são todos que vão cuidar das nossas crianças, não são todos que vão cuidar dos jovens, porque senão, se todos cuidassem de um lado, o outro ficaria necessitado. Então Deus, nesses tempos, ele está dividindo o que cada sacerdote dele vai fazer nessa terra, à medida também que ele divide o que cada soldado dele vai fazer nessa terra, porque nem todo soldado ataca, mas muito soldado defende. Então, nesses tempos, Deus está dividindo quem vai ser o sacerdote em cada lugar, e quem vai ser o sacerdote em outro lugar, quem vai ser um soldado em um lugar e quem vai ser o soldado em outro lugar. Deus está dividindo a função de cada um. Deus está estipulando, não dividindo, dividir é uma palavra meio feia pro corpo de Deus, mas ele está estipulando, ele está colocando as pessoas nos lugares certos, nos lugares onde elas devem estar para que o corpo de Deus funcione. Deus não está dividindo o corpo de Deus, mas ele está colocando as pessoas nos lugares certos para que o corpo de Deus flua. Na palavra de Deus fala que cada um tem o seu lugar no corpo de Deus. Porque se todo mundo quiser ser pé, a gente vai precisar de mão. Se todo mundo quiser ser olho, a gente vai precisar de perna. Então, cada um tem que ter o seu lugar para trabalhar no corpo de Deus, para que nós possamos funcionar da forma que Deus quer que nós funcionemos, para nós atingirmos esse mundo e construirmos e destruirmos. E eu peguei como um exemplo um rei que me chamou muita atenção, um rei chamado Josias. A passagem que fala sobre a vida dele está em 2 Reis, 22 e 23. Eu não vou ler porque são 2 capítulos extensos. E conta toda a trajetória dele como rei de Israel. E ele começou a reinar com 8 anos de idade. E ele foi um rei que fez muita diferença, que mudou muitas coisas e que ele realmente construiu e destruiu. Na época de Josias, quando ele era rei, foi achado o livro da lei, que tinha sido esquecido pelos antepassados de Josias. E os sacerdotes acharam aquele livro, porque o povo de Israel, naquela época, contextualizando, ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Os antepassados de Josias, não todos, mas alguns recentes de Josias, tinham adorado outros deuses, se misturado com outros povos e assim confundido a cabeça do povo de Deus, de forma que eles não adoravam mais a Deus. Mas eles adoravam Baal e outros deuses, Acera, Cícera e outros deuses. Astote também, eles adoravam outros deuses naquela época. Porque eles tinham se misturado. Eles tinham deixado de ser um povo separado para Deus. Então, quando Josias assumiu o trono com 8 anos de idade, ele começou a reinar e naquela época foi achado o livro da lei, foi achado a palavra de Deus. Então, Josias pediu para que alguém lesse para ele aquela palavra. Então, os escrivãos, os conselheiros começaram a ler para ele a palavra de Deus e a ler para ele as leis que Deus tinha dado. E quando ele começou a ouvir aquela lei, ele pensou: nós precisamos colocar essa lei em prática, nós precisamos voltar para o Senhor, nós precisamos largar esses ídolos e voltar para o Senhor. Nós precisamos destruir essa cultura mundana e construir a cultura do céu em nossas vidas. Então ele começou uma jornada de construir e destruir. Na palavra de Deus fala, principalmente no capítulo 23, que Josias destruiu templos construídos a outros deuses, ele destruiu altares, ele destruiu oferendas, sacrifícios a outros deuses, ele destruiu sacerdotes de outros deuses, ele foi destruindo tudo aquilo que não vinha de Deus, toda adoração, toda
idolatria do povo de Israel que não vinha de Deus. Ele foi destruindo todo o costume que não vinha de Deus. Ele foi destruindo, aniquilando, para que depois que destruísse, ele pudesse construir aquilo que Deus quer que seja construído. Para Deus construir algo na tua vida, primeiro ele vai ter que destruir tudo que o inimigo construiu. Sabe, tinha um pastor nos Estados Unidos, um pastor até famoso, que não lembro o nome dele agora, mas se eu não me engano, ele é o fundador da igreja da Times Square. E